Amores, então, até agora, vamos lá. Dúvidas, questionamentos, não entendi o que você falou no bloco passado. Vamos lá. Se caísse uma pergunta na prova, falando o seguinte: trate de forma justificada as distinções sobre a competência absoluta e a competência relativa no CPC 2015. A minha pergunta para você é: vocês saberiam diferenciar a competência absoluta da competência relativa? Sim ou não? Responde para mim aqui no chat, eu boto a mãozinha. Sim ou não? Meu povo, fala comigo, meu povo. Como é que eu vou saber se vocês estão entendendo? Conversa comigo, vocês entenderam o que eu falei? Luiz disse não, vocês não saberiam diferenciar a competência absoluta da competência relativa? Jailson colocou mais ou menos, ok. Natiele colocou não, pro. Meu Deus do céu. Pelo menos não de forma fundamentada. Tá, Tassi colocou mais ou menos, ok, tá. Então tá, bora lá. Porque eu preciso que vocês peguem o ritmo, tá? Tô até sendo, digamos assim, um pouco insistente com vocês, porque de fato essa é uma pergunta de prova, né? Então essa é uma ideia que vocês têm que ter que, olha, seria vocês dizerem, o Carlos coloca prossiga o voto do líder, né? Ou então aquela ideia de voto com o relator, né? Voto com o relator. Seria justamente essa ideia de que, olha, a absoluta não se convalida, a relativa, sim, perfeito, Jailson. A competência absoluta, né? O que você poderia dizer? A competência absoluta, ela é matéria de ordem pública, enquanto que a competência relativa, ela é matéria de ordem privada. E justamente por isso, ela prestigia a vontade das partes. Além disso, a competência absoluta, ela pode ser alegada por qualquer sujeito de direito, não só por quem já é parte no processo, como um autor, como um réu, como quem pode ou está autorizado previamente a intervir no processo, como uma espécie de intervenção de terceiro, um assistente, uma oposição, um amicus curiae, um chamamento ao processo, uma denunciação à lide, né? Até um terceiro interessado ou prejudicado, mas qualquer sujeito de direito, ainda que não demonstre um interesse ou um prejuízo, poderá alegar a incompetência absoluta, a falta da competência absoluta, porque se trata de matéria de ordem pública. Enquanto na falta da competência relativa, ela está restrita apenas à alegação de dois sujeitos, ao réu ou a um membro do Ministério Público, não podendo ser alegada nem mesmo por um terceiro, ainda que ele seja interessado ou mesmo prejudicado. Ademais disso, o que se observa é que o juiz incompetente absolutamente, ele sempre será incompetente absolutamente, né? Uma sentença ofertada por um juiz incompetente absolutamente, ela é nula de pleno direito. Ela não produz efeitos. Enquanto que uma sentença produzida por um juiz incompetente relativamente, ela produz todos os seus efeitos, até porque se o réu ou o Ministério Público não alegar no prazo de lei, que no processo civil se dá no prazo de contestação, prazo de 15 dias úteis, após a ocorrência da audiência de mediação e de conciliação que não logre êxito, o prazo de 15 dias úteis após a ocorrência da audiência de mediação e conciliação, se apresenta numa parte da peça de contestação que se chama preliminar, né, vem antes do mérito da contestação, chama-se
preliminar da peça de contestação, vai se apresentar essa exceção de incompetência relativa. Se ela não for apresentada, o juiz incompetente, relativamente, passará a ser o competente, o que a doutrina denomina de fenômeno de convalidação de competência, de prorrogação de competência. Beleza, meu povo? Deixa eu só ver aqui os comentários. Absoluta pode ser alegada por qualquer um. A Tassi colocou. A relativa apenas pelo réu MP, perfeito. Rivaldo, como é declarada uma incompetência absoluta? Ei, Rivaldo, a incompetência absoluta, ela pode ser declarada de ofício. Isso quer dizer, sem que ninguém tenha arguído, o próprio magistrado, ele pode se declarar de ofício, de per si, sozinho. Ele diz, olha, eu sou incompetente para julgar esse processo, tá? Em razão da matéria, em razão da função, e quando a gente está falando em razão da função, é em razão da função e da pessoa. Já vou até ver o restante dos comentários. Então, Rivaldo, galerinha, lembra quando a gente viu aquele esqueminha? Olha como fica claro agora. Quando a gente está falando de competência absoluta, olha para mim, em razão da matéria. Se a matéria é de cunho eleitoral, você não vai poder propor no juiz trabalhista. Você não vai poder propor no juiz de direito. Você não vai poder propor no juiz federal. Porque quem é que tem competência material para julgar a natureza eleitoral? A justiça eleitoral. Mesmo que seja crime eleitoral. Quem é que tem competência para julgar crime de militar para militar? A justiça militar. Quem é que tem competência para julgar ações trabalhistas ou de empregado em face do empregador e vice-versa? A justiça do trabalho. Quem é que tem competência para julgar ações em face da União, suas autarquias, fundações públicas, empresas públicas, a exemplo do INSS, Caixa Econômica Federal, tá? A União e etc., a Justiça Federal. Então, perceba que quando eu apresentei aquele órgãozinho, né? Aquele organismo, aquela organização em órgãos do Poder Judiciário, é justamente para que fique claro na sua cabeça a competência funcional e material de cada órgão do Poder Judiciário. Então, eleitoral, trabalhista, militar, percebeu? Federal, matéria especializada da União, autarquia, fundação pública, e a estadual, que é a que fica com o critério residual. Então, quando você pensa na Justiça Federal, vocês vão perceber que pelo artigo 109, inciso 1, a Justiça Federal tem competência para julgar tudo que diga respeito aos direitos indígenas. Então, eu estou aqui, eu não sei se essa terra pertence ou não pertence à comunidade indígena, à população indígena. Amores, não importa aonde você esteja, vai atrair a competência da União. Pode estar no juízo de direito de montanha, desculpe o termo, na porra, no diaba 4. Vai atrair a competência da União, não xingue, deixe que eu xingo. Isso vai para a Justiça Federal e ponto. Por que minha pró? Porque a Constituição Federal de 88 falou que onde estiver silvícola, indígena, a União tem interesse presumido. Se tem interesse presumido, vai ter que ter Justiça Federal. Acabou. Acabou. Tem a autarquia da União, INSS, Justiça Federal. Então, eu estou pleiteando um auxílio-doença, Justiça Federal. Eu estou pleiteando uma aposentadoria por idade, Justiça Federal.
Eu estou pleiteando uma aposentadoria rural. Justiça Federal. Porque o INSS é uma autarquia federal. Eu estou numa briga da lasqueira com a Caixa Econômica Federal. Aqueles filhos de uma égua sujaram meu nome, incluíram nas PCCRAs, eu paguei tudo. Empresa Pública Federal, você vai ter que ir para onde? Justiça Federal. Ou seja, se você entra no juízo de direito comum de Nanuque, Minas Gerais, ele vai ser obrigado a extinguir a sua ação sem resolução do mérito, porque falta para ele o quê? Competência em razão da matéria. Ele não é competente para julgar a matéria. Você entende agora por que você tem que perceber aquele esqueminha? Então, olha para mim. Aí vai estar lá, exemplo de prova. Tem um candidato em Nova Venécia, Espírito Santo, que nesse momento não poderia estar infringindo a lei eleitoral, está fazendo boca de urna. Beleza. Eu quero intentar uma ação contra isso. E eu intento no Juízo de Direito de Nova Venécia. Beleza? Beleza. Isso está correto? Não, por que não? Porque o Juízo de Direito de Nova Venécia ele não é competente em razão da matéria para isso. E a depender do candidato a vereador, candidato a prefeito, candidato a governador, a depender da pessoa, isso quer dizer que eu tenho que começar no segundo grau. Isso quer dizer que eu já tenho que começar no Tribunal Regional Eleitoral. Percebeu? Porque a pessoa, a função, ela vai atraindo a competência. Assim como para o presidente da República, por vezes, a gente já tem que começar no próprio Supremo Tribunal Federal o julgamento. Vocês estão entendendo agora por que a gente tem que perceber como é que se dá a forma de organização do Poder Judiciário? Senão você não compreende a competência. Pois bem, então, amores, essa distinção entre competência absoluta e competência relativa tem que estar clara. Seja uma ou seja outra, eu vou alegar onde? Como preliminar de competência, tá? Porque tudo agora se unificou na preliminar de competência. A Cleia colocou, eu imprimi o material que você mandou da competência absoluta. A incompetência não vi ainda. Cleia, fique super tranquila. A incompetência é justamente a falta da competência. Então, esse mesmo material, tá? A única diferença é que você vai ler assim, competência absoluta, aí você vai ver lá, direito real imobiliário, artigo 47. A incompetência é quando a parte alega a falta daquela competência. Só isso, tá bom? Mas é aquele material já postado. Belezinha? Sucesso? Amores, outra coisa muito importante é o seguinte. Existe algo que cai muito, é perguntinha carimbada de prova. Se o magistrado, ele pode reconhecer de ofício que ele é incompetente para julgar a matéria. Olha a outra distinção aí. Olha que coisa muito gostosa. Na incompetência absoluta, veja, o magistrado pode reconhecer de ofício. É matéria de ordem pública, é como prescrição e decadência. Não precisa ninguém alegar. Ele mesmo pode se dar por incompetente para julgar a matéria. Já na incompetência relativa, lembra do que eu te falei? Ela prestigia a vontade das partes. Por isso, na incompetência relativa, o juiz não pode reconhecer de ofício. Ele tem que aguardar que a parte ré ou o MP alegue, tá bom? Vamos colocar aqui, vem comigo, olha só. Na incompetência relativa, o magistrado poderá de ofício reconhecer a mesma. Porém, na relativa, terá que aguardar que o réu, tá? Ou o MP alegue
E se o réu ou o MP não alegar? Bom, de incompetente relativamente, ele vai acabar se tornando o competente. Beleza, meu povo? Tranquilo quanto a isso? Amores, tem uma coisa muito importante, vocês vão ouvir falar muito, tá? Sobre isso, chamada de juízo prevento. Vocês já ouviram falar de juízo prevento, juízo prevento, juízo prevento? Que zorra é juízo prevento? Juízo prevento é o seguinte, olha só, imagina assim. O Luiz chega para mim e diz assim, eu vou propor uma ação contra a senhora. Vou propor uma ação contra a senhora em Montanha. Eu sou parte autora, a senhora é ré. Eu lá em Nanuque vou e proponho, resido em Nanuque, proponho uma ação contra o Luiz. Lá em Nanuque eu sou autora e o Luiz é réu. Percebam que as nossas ações possuem as mesmas partes. A única diferença é que em uma ação eu estou como autora e na outra eu estou como ré. O Luiz, que nessa está como réu, na outra está como autor. Possuem fundamentos similares e praticamente os mesmos pedidos. A única diferença é que eu quero ficar com a garrafinha, que vale 1 milhão, e o Luiz quer ficar com a garrafinha, que vale 1 milhão. O que é isso? Litispendência. Para o que é mesmo a litispendência? É penal, é civil, é muita coisa. Litis vem de lit. Pendência vem de pendente. Litispendência quer dizer eu tenho uma lite pendente. Então, litispendência é eu tenho pelo menos 2 processos que estão tramitando simultaneamente, que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Vou repetir. As mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Poxa, isso não vai dar merda, não? E se o juiz de Montanha disser que é para você entregar a garrafinha para o Luiz e o juiz de Nanuque disser que é para o Luiz entregar a garrafinha para você? Isso vai dar uma insegurança jurídica da lasqueira. Pois é. É por isso, bebê, que o nosso ordenamento jurídico brasileiro evita isso. E toda vez que existem situações, anota, ó, situações de, presta atenção, situações de litispendência, situações de conexão, anota do jeito que a Pro está colocando aí, tá? Então, toda vez que eu tenho umas situações de litispendência, toda vez que eu tenho situações de conexão, tá bom? A ideia é que apenas um processo deve prevalecer, tá? Apenas um processo deve prevalecer. Como é que eu vou saber qual o processo que vai prevalecer? É o do Luiz, porque o Luiz é parte autora, é o seu. Eu vou observar o processo que o juiz despachou primeiro, o processo que o advogado é mais velho, o processo que primeiro teve o conteúdo decisório. Esqueça tudo isso. Antigamente, no CPC de 73, para determinar o juízo prevento, o que é o juízo prevento? O processo que vai prevalecer, ok? Então, para determinar o juízo prevento, eu verificava aquele processo no qual o juiz despachava primeiro. Hoje em dia, no CPC 2015, eu não faço mais isso. Eu verifico primeiro o processo para qual houve a primeira distribuição, para qual juiz foi distribuído primeiro. Então, eu vou observar a distribuição, tá? Então, vamos cá. Para verificar o juízo prevento, tá? Para verificar o juízo prevento, para verificar o juízo prevento,
para verificar o juízo prevento. Esse-á que analisar qual juiz teve o processo distribuído primeiro. Beleza? Essa é a ideia do juízo prevento. Então, se eu tenho uma litispendência, mesmas partes, mesmas causas de pedir e mesmo pedido, qual foi o processo que foi distribuído primeiro? Ah, foi lá o do Luiz. Então, o de Nanuque, ele vai ter que morrer para o de Montanhas sobreviver. Mas, além disso, eu tenho conexão e tenho continência. Então, eu quero que você anote que conexão e continência são distintos de litispendência, ok? Então, eu tenho conexão, eu tenho continência e eu tenho litispendência. Bora lá. Vocês anotaram litispendência? Fala aqui para a prova. Vamos lá. Conexão, continência e litispendência. Bora, bebê. Força na caneta, meu povo. Vocês anotaram. Juízo prevento. O que é o juízo prevento? O juízo prevento agora é aquele para qual o processo foi distribuído primeiro. Esse vai determinar o quê? Esse vai determinar o juízo prevento. Beleza? Ok. Então, conexão. Qual é a ideia da conexão, tá? Na conexão, presta atenção, e aí na conexão, a gente está falando do artigo 55 do CPC 2015. Qual é a nossa ideia? Eu tenho em comum duas coisas. Eu vou ter que ter em comum duas coisas. A causa de pedir e pedido, ok? Causa de pedir e pedido. As partes precisam ser as mesmas? Não. Conexão. Causa de pedir e pedidos. As partes precisam ser as mesmas? Não. Qual a ideia? A ideia na conexão é da reunião de processos. Beleza? Reunião de processos. Vem comigo. Diferente disso, eu tenho o que a gente chama de litispendência. Beleza, bebê? A litispendência, eu tenho que ter três coisas iguais. Quais são as três coisas iguais? Partes, as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Percebeu a diferença? Eu tenho que ter as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e os mesmos pedidos. E aí agora, o que eu vou fazer? Amores, um vai ficar e o outro vai morrer, ok? Então, um processo permanece e o outro é arquivado e baixado, beleza? Então, olha, na conexão, eu tenho processos em que eu tenho, presta atenção, partes distintas, mas o fundamento e os pedidos são os mesmos. Então, eu vou reuni-los. Eles não vão deixar de existir. Eu vou reuni-los. Mas eu vou reuni-los em qual juízo? Eu vou reuni-los no juízo prevento. Na litispendência, é tudo igual. Mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido. Se é tudo igual, um morre, o outro fica. Qual que morre, qual que fica? Fica o do juízo prevento e morre o outro. O que eu quero que você entenda é juízo prevento
resolve tudo. A sua regra para você se basear é essa. Eu vou ter que reunir processo. Eu vou reunir onde? No juízo pré-vento. Eu vou ter que arquivar processo. Arquivo outro e sobrevivo do juízo pré-vento. Como é o nome? Como é o nome? Pré-vento, pré-vento, pré-vento. Você vai carregar isso para o resto da sua faculdade. Você entendeu, bebê? Bora para o próximo. Faltou quem? Faltou a continência. Faltou a continência. Bora, meu povo. Acorda, painho. Acorda, amanhã que vocês estão dormindo, bebê. Faltou a continência, tá? A continência é outra que a gente também vai resolver pelo juízo pré-vento. Então, perceba que, na verdade, a gente acaba resolvendo tudo pelo juízo pré-vento, tá? Vem comigo, vem comigo. O que a gente vai ter? Na continência, a gente vai ter as mesmas partes e a gente vai ter a mesma causa de pedir. Essa é a ideia, tá? Diz o CPC que o fato de que em um processo o objeto do pedido é mais amplo do que o outro, né? Mas a ideia é que eu tenha as mesmas partes e até a mesma causa de pedir. Como é que eu vou fazer para resolver isso? Eu vou resolver pelo juízo pré-vento, tá? Eu sempre vou resolver pelo juízo pré-vento. Claro que aqui eu tenho outras considerações, tá? Essa eu diria que é a nossa regra, é a nossa base para a gente poder entender a ideia aqui da litispendência, da conexão e da continência. Beleza, meu povo? Litispendência, conexão, continência. Sucesso? Ok. Então, amores, competência, vem comigo, hein? Vem comigo que a gente tem tempo. Competência em razão da matéria. O que eu vou ter que observar? Se não é uma matéria eleitoral, tá? Se não é uma matéria militar, se não é uma matéria trabalhista, ou se não é uma matéria federal, tá? Então, vamos escrever isso aqui para que vocês possam se atentar. Então, vamos lá. A gente está falando da competência. A gente está falando da competência absoluta. A gente está falando da competência absoluta em razão da matéria. Aí, o que eu vou observando? Primeira coisa, eu tenho que saber o seguinte. Será que eu não estou diante de uma matéria especial? Quais são as matérias especiais? Bom, é matéria eleitoral? Não é não. É matéria militar? Será que foi um militar que cometeu um crime contra outro militar ou contra um símbolo militar? Não. É um crime eleitoral, alistamento eleitoral, julgamento de contas eleitoral? Não. Será que é um julgamento no âmbito da justiça trabalhista? Um prestador de serviços autônomo, um estagiário, empregado versus empregador, urbano, rural, doméstico? Não. Ok. Então, agora a gente vai para o âmbito da Justiça Federal, tá? No âmbito da Justiça Federal, o que eu tenho que saber? Tudo que diz respeito à União, eu vou para a Justiça Federal. União. Bora, meu povo, escrever, tá? Suas autarquias, tudo que for autarquia da União, bora. É autarquia, a exemplo do INSS, joga para lá, beleza? A PRO, o que mais? Fundação pública, joga para lá. O que mais? Fundação pública.
joga para lá. Empresa pública, como a Caixa Econômica Federal, joga para lá, tá? O que mais? Tem direito indígena? Tem, tá? É alguma questão, uma disputa por terra indígena? Joga para lá. Vai construir uma barragem, eu vou ter que remover indígena? Joga para lá. Eu não estou tratando sobre direito indígena, mas eu estou, na verdade, tratando de uma aplicabilidade de uma carta rogatória. PRO-PSOR é uma carta rogatória, né? A carta rogatória é a ordem de um tribunal, ou eu diria até que de uma autoridade de fora do Brasil, tá? Então, por exemplo, um juiz da França, tá certo? Um juiz da Espanha que proferiu uma sentença do divórcio e que mandou cumprir essa sentença aqui no Brasil, tá certo? Então, ele manda essa carta para ser cumprida. A carta é como se fosse uma ordem, tá certo? Por isso que o nome é carta rogatória, ou seja, é uma informação, é uma solicitação, é uma ordem a ser cumprida de um Estado para outro Estado soberano. A carta rogatória, não confunda, por favor, com o que a gente chama de carta precatória. Então, carta precatória, olha para mim, Jailson, Lucas, Nath, carta precatória. Juiz de Direito de Montanha Espírito Santo para juiz de Porto Seguro na Bahia. Ei, juiz de Porto Seguro aí na Bahia, aqui sou eu, doutor Antônio Facote Montanha. Meu brother, por favor, cumpre aí uma penhora de um bem aqui do cara que não quer pagar. Claro que ele não fala assim, mas deu para você entender. Como é isso? Carta precatória. Solicitação, informação, cumpra, faça. Beleza? Juízo de precante, juízo de montanha, juízo de precado, Porto Seguro, Bahia. Carta rogatória, a autoridade é estrangeira, tá? A jurisdição é de fora do Brasil para ser cumprida no Brasil. Olhe para mim, não pense que é porque vem uma carta de fora do Brasil que nós, bebês, vamos bater continência, e vamos cumprir as coisas. Não funcionam assim. Qualquer ordem que venha de fora do Brasil para ser cumprida, ela precisa ser homologada por um tribunal nosso. Antes, quem fazia isso era o Supremo Tribunal Federal, que, como vocês sabem, ficou abarrotado e, até então, passou a ser cumprido pelo Superior Tribunal de Justiça. Lembra do nosso STJ? Lembra dele? Superior Tribunal de Justiça, com os 33 ministros, que só está abaixo do STF. Lembra dele? Pois é. Ele faz o que a gente chama de exequato. Fala para mim. Exequato. Isso mesmo, que é o que se denomina de homologação de sentença estrangeira, ok? Homologação, deixa eu só colocar aqui, homologação de sentença estrangeira. Pense assim comigo, os meninos até falaram ontem e eu gostei muito, sabe? É como se fosse um filtro. Eu amei, essa ideia foi dos meninos ontem. É um filtro. Porque não é tudo que manda fazer lá que a gente vai aplicar aqui. A gente vai adaptar e só vai aplicar, na verdade, o que nos convém. O que for interessante, o que não for, a gente vai aplicar e acabou. A jurisdição é nacional, o território é nosso e lasque-se e acabou. Beleza? Essa é a ideia. Amores, ademais, tudo o que diz respeito a, eu diria até que a não aplicabilidade, tá? Ou eu diria até que a não aplicabilidade, ao desrespeito à não aplicabilidade do artigo 5º, né, da nossa Constituição Federal de 88. Então, toda aquela ideia do desrespeito aos direitos humanos, tá certo?
Quando isso acontece de forma suprarregional, atrai-se o âmbito federal. Lembra quando se começou a desmatar na Amazônia? Várias pessoas, inclusive em missões da Igreja Católica, freiras que foram mortas, isso chamou a atenção da imprensa, pronto. Quando isso ganha um âmbito suprarregional, passa da localidade para o âmbito regional, para o âmbito nacional, isso também atrai a competência da União. Outra coisa, desrespeito também, tá? A tratados internacionais que o Brasil ratificou, ok? Se o Brasil, ele ratifica um tratado, tá certo? Se o Brasil ratifica um tratado, uma convenção internacional, e depois o Brasil, ele começa a descumprir o que tem sido feito constantemente com as convenções da Organização Internacional do Trabalho, imagina que loucura, né? Uma convenção internacional, tá? Então, isso também atrai a competência da Justiça Federal, tá certo? Pessoas também que estão circunscritas no artigo 109, inciso 1. Então, chefes do Poder Executivo Federal, ok? Atraem também a competência da Justiça Federal. Exemplo, juiz federal Sérgio Moro. Não preciso dizer mais nada, não iremos debater política, mas deu aí para vocês entenderem. Além disso, tá? A competência, né, em razão da matéria federal, nós temos também a competência residual, tudo pró. E o restante? Uma competência, vou colocar assim, ó, a competência agora, que é o que a gente chama que é a competência estadual, que é a competência residual, tá? Ou seja, tudo que for demais, eu jogo para a competência estadual. Pró, matéria tributária, jogo para a competência estadual. Pró, Código de Defesa do Consumidor, jogo para a competência estadual. Crime, competência estadual. A depender ali, eu vou ter o Tribunal do Júri para crimes hediondos. Ou seja, a competência estadual, ela vai acabar abrangendo aí todo o demais, né, todos os demais, porque ela detém esse critério residual, ok? Ela abarca todo o restante. Beleza? Que mais? Lembrem-se também, e isso é muito importante, que além da competência em razão da matéria, na competência absoluta, a gente tem o que se denomina da competência em razão da função. Não vai dar tempo. Falta um minuto. Me aguarda, que eu já volto no próximo bloco. Espera.